E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Livrocast. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da persuasão com a ajuda da Nicola, preparados para desvendar os segredos por trás do sim. Oi, gente, um prazer estar aqui. E preparem-se, porque depois de desvendarmos as armas da persuasão do Robert Cialdini, vocês vão começar a enxergar o mundo da persuasão com outros olhos. Com certeza. E o mais legal é que o próprio Cialdini, ele se considerava um mestre em cair nas lábias dos vendedores, sabia? É. Ele era o tipo que comprava tudo e doava para todas as causas só porque alguém pedia com jeitinho. É verdade, e essa facilidade em ser persuadido o intrigava. Foi daí que ele resolveu estudar psicologia por trás do sim e entender como a gente pode ser influenciado, às vezes sem nem perceber. E essa jornada o levou a identificar 6 princípios básicos da persuasão: reciprocidade, compromisso e consistência, prova social, afeição, autoridade e escassez. Ele chama esses princípios de armas, né? Porque quando usados com maestra, podem aumentar consideravelmente o poder de convencimento de alguém. Imagina você ter esse mapa da persuasão na mão, né? É como ter um superpoder. Mas calma, a ideia não é sair por aí manipulando as pessoas, mas sim entender como esses princípios funcionam para não sermos manipulados e também para usá-los de forma ética, né? Totalmente. Mas vamos começar desvendando a primeira arma: a reciprocidade. Cialdini explica que a gente se sente naturalmente obrigado a retribuir favores e gentilezas. É como se tivéssemos uma dívida moral que precisa ser quitada. Quem nunca se sentiu meio na obrigação de comprar algo de alguém que te deu um brinde, por exemplo? Pois é. E os mestres da persuasão sabem como ninguém usar isso a seu favor. Lembra da sociedade Herkashona? Eles davam flores ou livros de presente nas ruas antes de pedir doações. Uma gentileza que, mesmo sendo inesperada, aumentava a chance das pessoas contribuírem. E tem também a estratégia da Amway, uma empresa de venda direta de produtos de limpeza e outros itens, que usava a tática do budget, deixando um kit de produtos na casa do cliente por alguns dias de graça. E quando o vendedor voltava, o cliente, sentindo-se em dívida, acabava comprando, mesmo que não tivesse pensado nisso antes. Exatamente. A reciprocidade é poderosa, e Cialdini ainda destaca que essa regra pode nos levar a aceitar trocas desiguais. Já se sentiu pressionado a retribuir um pequeno favor com outro muito maior. Ninguém gosta da sensação de estar devendo algo a alguém, né? Verdade. E por falar em dívida, vamos para o segundo princípio: compromisso e consistência. Cialdini explica que temos uma necessidade enorme de sermos coerentes com as nossas ações e decisões passadas. A gente gosta de sentir que somos pessoas de palavra, que nossos atos combinam com o que falamos. Imagina que você prometeu pro seu filho aquele brinquedo super da moda no Natal. Uhum. Chega na loja e adivinha, está esgotado. Frustração total. Aí você acaba comprando outro brinquedo para não decepcionar a criança. Mas depois do Natal, o brinquedo esgotado magicamente volta a aparecer nas lojas. O que você faz? Compro para cumprir a promessa, claro. Mas peraí, isso não seria cair direitinho na armadilha da consistência? Amigo, as empresas de brinquedos sabem como usar essa tática. Elas diminuem a oferta de um brinquedo popular antes do Natal, forçando os pais a comprarem outros. E quando o brinquedo raro volta às prateleiras, os pais se sentem compelidos a comprá-lo também para manter a promessa. Ou seja, a gente acaba gastando mais do que o previsto só para manter a coerência. Mas Cialdini vai além dos brinquedos e explora o lado mais obscuro do compromisso e da consistência. Ele cita as técnicas de doutrinação usadas em campos de prisioneiros de guerra chineses durante a Guerra da Coreia. É um exemplo bem pesado, né? Os chineses conseguiam fazer com que os prisioneiros americanos escrevessem textos pró-comunismo, usando recompensas mínimas ou até mesmo nenhum incentivo material. E como eles faziam isso? Começando com pequenos compromissos, tipo pedir para o prisioneiro copiar trechos de textos ou concordar com frases simples. A chave era fazer com que eles se comprometessem com algo, por menor que fosse. E a partir daí, os chineses conseguiam extrair informações e moldar as atitudes dos prisioneiros. É como se, ao colocar a ideia no papel, ela se tornasse mais real, mais verdadeira na mente deles. E Cialdini destaca que os compromissos mais eficazes são aqueles que são ativos, públicos e trabalhosos, principalmente quando a pessoa sente que a decisão foi dela, ou seja, que ela se responsabiliza pela escolha. Mas e quando a gente está inseguro sobre o que fazer? Aí entra a terceira arma, a prova social. Exatamente. Em momentos de dúvida, a gente tende a olhar para o comportamento dos outros para decidir o que fazer. O famoso efeito manada. Se todo mundo está fazendo, deve ser a coisa certa a fazer, né? Tipo, quando a gente vê uma fila enorme em um restaurante e pensa, nossa, deve ser muito bom, vou entrar na fila também. Ou quando um produto tem milhares de avaliações positivas na internet, a gente se sente mais confiante em comprá-lo. É a prova social em ação. E a publicidade usa isso o tempo todo. Pense nas propagandas que mostram multidões usando um produto ou nas frases do tipo produto mais vendido do ano. É. A mensagem subliminar é clara. Se tanta gente está comprando, esse produto deve ser bom. E tem a clássica risada gravada nos programas de humor.
Mesmo sabendo que é falsa, ela nos influencia a achar as piadas mais engraçadas. Afinal, se todo mundo tá indo, deve ser engraçado mesmo, né? É impressionante como a gente pode ser influenciado pela massa sem nem perceber. Mas essa arma também tem um lado perigoso. Cialdini menciona o caso do assassinato de Kitty Genovese em Nova York em 1964. Um caso triste e chocante. A Kitty foi atacada e morta na rua, enquanto 38 vizinhos assistiam tudo da janela sem fazer nada. É de arrepiar. E o mais assustador é que a inação dos vizinhos se explica pela difusão de responsabilidade e pelo efeito da ignorância pluralista. Com tanta gente assistindo, cada um pensou que alguém já devia ter chamado a polícia. Afinal, se ninguém estava reagindo, talvez a situação não fosse tão grave. Que loucura! Esse caso mostra como a prova social pode nos levar para um caminho perigoso quando seguimos a maioria sem questionar. Por isso, Cialdini nos alerta para a importância de instruções de emergência, sermos claros e específicos ao pedir ajuda. Não podemos contar com o bom senso da multidão, pois a inação pode ser contagiosa. E já que estamos falando de contágio, vamos para a quarta arma, a afeição. A gente tende a dizer sim mais facilmente para quem a gente gosta, né? Com certeza. Seja pela aparência, pela simpatia, por ter gostos parecidos com os nossos, ou por qualquer outro fator que gere uma conexão positiva. Vendedores, por exemplo, são treinados para criar laços com os clientes, buscando pontos em comum, elogiando e demonstrando interesse genuíno. E funciona. Quem nunca comprou algo só porque gostou do vendedor? Cialdini usa o exemplo das famosas reuniões da Tupperware. Elas acontecem na casa de uma amiga que ganha comissão pelas vendas. Ou seja, você acaba comprando da sua amiga e não de uma vendedora desconhecida. E além da afeição, as reuniões da Tupperware usam outras armas da persuasão, como a reciprocidade, o compromisso e a prova social. É uma verdadeira aula de como influenciar as pessoas. Verdade. E falando em influenciar, Cialdini destaca a importância de entendermos o poder da associação. Ele conta a história de um meteorologista que recebia mensagens de ódio por prever mau tempo. As pessoas associavam o mensageiro a uma notícia, mesmo ele não tendo culpa do tempo ruim. Coitado do meteorologista. Mas é verdade, a gente tende a associar a pessoa à mensagem, mesmo que ela não tenha controle sobre a situação. É como xingar o carteiro por causa da conta de luz. Exatamente. E o contrário também acontece. Se associarmos alguém a coisas boas, a percepção sobre essa pessoa será mais positiva. É por isso que as empresas investem tanto em patrocínios esportivos e em campanhas publicitárias com celebridades. Elas querem colar sua imagem a coisas e pessoas que admiramos. E a gente acaba comprando a ideia, né? Tipo, se essa celebridade usa esse produto, ele deve ser bom. Mas e a beleza física? Será que isso também influencia na persuasão? Com certeza. Cialdini menciona um estudo que revelou que pessoas bonitas costumam receber salários mais altos, mesmo sem ter mais qualificações. Sério? Mas por quê? A gente tende a associar a beleza a outras qualidades positivas, como inteligência, competência e simpatia. É o famoso efeito halo. E essa percepção enviesada pode ter um impacto grande em várias áreas da vida. É como se a beleza abrisse portas, né? Mas além da aparência, a familiaridade e a semelhança também influenciam na afeição. A gente tende a gostar mais de quem se parece com a gente e que compartilha nossos gostos e valores. E os vendedores usam isso a seu favor. Eles são treinados para espelhar o comportamento do cliente, imitando a postura, o tom de voz e até as gírias. Parece até um camaleão social, né? Totalmente. E essa técnica funciona porque a semelhança cria uma sensação de conexão que facilita a persuasão. Mas e quando a gente se depara com uma figura de autoridade? Aí a coisa muda de figura, né? Com certeza. A autoridade é a quinta arma da persuasão e Cialdini explica que a gente tem uma tendência natural a obedecer a figuras de autoridade. Seja por respeito, por medo de punição, ou por acreditar que a autoridade sabe mais do que a gente. É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lembrei do experimento de Milgram, um clássico da psicologia social, que mostra o poder da autoridade. Os participantes tinham que aplicar choques elétricos em outra pessoa seguindo as ordens de um pesquisador. E o resultado foi assustador. A maioria obedeceu, mesmo sabendo que estava causando dor, só porque o pesquisador mandou. Isso mostra como a obediência à autoridade pode nos levar a agir contra nossos valores. É de arrepiar. E Cialdini destaca que os símbolos de autoridade, como títulos, uniformes e jalecos brancos, podem ser tão persuasivos quanto a autoridade real. Tipo, se um médico recomenda um produto, a gente tende a confiar, mesmo que ele esteja fazendo propaganda. Exatamente. Lembra daquele comercial de café com o ator Robert Young, famoso por interpretar um médico na TV? Assim, sim. Mesmo sabendo que ele era ator, as pessoas confiavam em suas recomendações sobre saúde. O chaleco branco e o título de doutor eram suficientes para ativar o gatilho da autoridade. Ou seja, a gente precisa ter cuidado para não confundir a autoridade com arrogância ou autoritarismo. Uma figura de autoridade de verdade inspira respeito e confiança, não medo ou submissão cega. Com certeza. E é importante questionar a legitimidade da autoridade antes de seguir cegamente suas ordens.
Nem sempre quem parece saber o que está fazendo realmente sabe. E para fechar com chave de ouro, vamos falar da última A, a escassez. Essa é clássica. A gente sempre quer o que não pode ter, né? Se algo é raro, limitado ou difícil de obter, parece que se torna mais valioso. Exatamente. E as empresas usam isso o tempo todo. Pense nas promoções do tipo oferta por tempo limitado ou últimas unidades. Essa sensação de escassez cria um senso de urgência e a gente acaba comprando por impulso. Cialdini conta no livro sobre o templo Mormon em Mesa, no Arizona. Ele só se interessou em visitar o templo quando soube que uma área restrita seria aberta ao público por tempo limitado. A escassez aumenta o valor que damos às coisas, mesmo que o item em si não tenha mudado. E a gente se sente ainda mais atraído por recursos escassos quando competimos por eles com outras pessoas. É como num leilão, né? Quanto mais gente disputa, maior o preço. Exatamente. E Cialdini cita um vendedor de carros que usava a tática da competição para induzir os clientes a comprar. Ele fazia questão de que os clientes soubessem que havia outros interessados no mesmo carro, criando um clima de disputa e urgência. E aí, quem resistia? É dá dor de cabeça, mas pelo menos agora a gente já sabe como essa arma funciona. E Cialdini explica que a escassez explorada pelos mestres da persuasão pode ser de dois tipos. A de quantidade, quando o número de itens é limitado, e a de tempo, quando a oferta é válida por um período restrito. Verdade. E ele também fala sobre a reatância psicológica, que é a nossa tendência a reagir com mais intensidade à perda de uma liberdade ou oportunidade do que a sua ausência inicial. Ou seja, quando algo que antes estava disponível se torna restrito, a gente sente mais vontade de ter aquilo, né? Isso mesmo. É como a proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. Em vez de diminuir o consumo de álcool entre jovens, a restrição muitas vezes aumenta o desejo de beber. O fruto proibido é sempre mais gostoso, né? Mas a reatância psicológica vai além disso. Cialdini cita exemplos em outros contextos, como nas relações interpessoais e na política. É verdade. Ele fala, por exemplo, que pais que impõem regras de forma inconsistente, ora permitindo, ora proibindo, tendem a ter filhos mais rebeldes. A instabilidade gera uma sensação de liberdade, que, quando é ameaçada, causa resistência. E na política a gente vê esse fenômeno o tempo todo. Sim, movimentos de protesto e revoluções muitas vezes surgem em resposta à perda de direitos ou liberdades que antes eram garantidos. A escassez, seja real ou fabricada, é um gatilho mental poderoso que pode influenciar nossas decisões e comportamentos. É como se a gente ligasse o botão do quero muito quando algo está acabando. É importante a gente ter consciência disso para não ser manipulado. Quando bater aquela vontade de te comprar algo só porque está acabando, a gente precisa parar e pensar. Eu realmente preciso disso? Ou estou sendo influenciado pela sensação de urgência? Exatamente. É importante questionar nossas motivações e avaliar o real valor do item em questão, sem se deixar levar pela pressão da escassez. E Cialdini finaliza o livro com um alerta importante. Qual? Conta pra gente. Ele defende que as armas da persuasão podem ser usadas para o bem ou para o mal. Se usarmos esse conhecimento de forma ética, podemos promover mudanças positivas no mundo. Mas, se usarmos para manipular e explorar os outros, as consequências podem ser negativas para todos. É como qualquer ferramenta, né? O martelo pode ser usado para construir uma casa ou para machucar alguém. A diferença está na intenção de quem o usa. Exatamente. Cabe a cada um de nós usar esse conhecimento com sabedoria, para se proteger da manipulação e para influenciar o mundo de forma positiva. E para quem quer se aprofundar no tema, a dica é ler o livro. As Armas da Persuasão é uma leitura fascinante e inquietadora, que nos ajuda a entender melhor o comportamento humano e as dinâmicas da influência social. É um livro que te faz pensar sobre como você interage com o mundo e com as pessoas. Depois de ler As Armas da Persuasão, você nunca mais vai ver um vendedor da mesma forma. Verdade? E vai começar a perceber as táticas de persuasão sendo usadas em toda parte, da publicidade às conversas do dia a dia. É como ter um superpoder. Com certeza. Mas lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Que a responsabilidade de usar esse conhecimento para o bem é nossa. O conhecimento é a melhor arma contra a manipulação. Quando entendemos como as armas da persuasão funcionam, podemos nos defender melhor e tomar decisões mais conscientes. Exatamente. E podemos usar esse conhecimento para influenciar o mundo de forma positiva, promovendo causas importantes e inspirando as pessoas a agir. Mas e aí? O que você achou de tudo isso? Cialdini nos apresenta 6 princípios, mas será que existem outros? Que pergunta. Será que existem outras armas da influência social ainda não descobertas ou exploradas? É algo para a gente pensar, né? Com certeza. O mundo da persuasão é vasto e cheio de mistérios. Mas por hoje acho que já exploramos bastante, né? Sim. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. E fiquem ligados para o próximo episódio do LivroCast, onde vamos mergulhar em outro livro incrível. Até a próxima, pessoal. E para você que está acompanhando esse mergulho profundo no mundo da persuasão, prepare-se, porque agora a gente vai desvendar a quinta arma,
a autoridade. Essa é poderosa, né? Afinal, quem nunca se sentiu intimidado por uma figura de autoridade? Seja um policial, um médico, um professor ou até mesmo um chefe, a gente tende a obedecer a quem consideramos superior a nós. Exatamente. E Cialdini explica que essa tendência à obediência é natural e está enraizada em nós desde a infância. A gente aprende a respeitar e a obedecer aos nossos pais, professores e outras figuras de autoridade. É verdade. E essa obediência, na maioria das vezes, é positiva, né? Imagina se cada um fizesse o que quisesse sem respeitar nenhuma regra. Seria o caos. Mas, por outro lado, essa tendência à obediência também pode ser explorada por pessoas mal intencionadas. Com certeza. Cialdini cita um exemplo clássico da psicologia social, o experimento de Milgram, que mostra o poder da autoridade em levar pessoas a agirem contra seus próprios valores. Lembra como era esse experimento? Os participantes eram instruídos a aplicar choques elétricos em outra pessoa que, na verdade, era um ator cada vez que ela errasse uma resposta. E o mais assustador é que a maioria dos participantes obedeceu às ordens do pesquisador mesmo quando os choques pareciam ser perigosos e causavam sofrimento visível no ator. É de arrepiar? Imagina você se sentindo obrigado a machucar alguém só porque uma figura de autoridade mandou. Pois é. Esse experimento mostra como a gente pode ser vulnerável à influência da autoridade mesmo quando ela nos pede para fazer algo que consideramos errado. Cialdini destaca que nem sempre a autoridade é real. Muitas vezes ela é apenas aparente, baseada em símbolos que nos levam a acreditar que a pessoa é confiável e sabe o que está fazendo. Exatamente. Pense nos títulos uniformes, jalecos brancos, diplomas, cargos importantes. Tudo isso contribui para criar uma aura de autoridade mesmo que a pessoa não seja realmente especialista no assunto. Se um ator famoso que interpreta um médico na TV faz uma propaganda de um remédio, a gente tende a acreditar nele mesmo sabendo que ele não é médico de verdade. É o poder da associação, né? A gente associa a imagem do ator à ideia de saúde e credibilidade. Exatamente. E Cialdini nos alerta para a importância de questionarmos a legitimidade da autoridade antes de seguirmos suas ordens cegamente. Nem sempre quem parece saber o que está fazendo realmente sabe. É importante pesquisar, buscar outras opiniões e usar um senso crítico para não sermos manipulados. Verdade. E por falar em manipulação, a gente não pode esquecer da última arma da persuasão. A escassez. Essa é clássica, né? Se tem uma coisa que a gente adora, é aquilo que é raro, limitado ou difícil de obter. E os mestres da persuasão sabem como ninguém usar isso a seu favor. Lembra da história do templo Mormon em Mesa, no Arizona, que o próprio Cialdini conta no livro. Ele só se interessou em visitar o templo quando soube que uma área restrita seria aberta ao público por tempo limitado. Pois é, a escassez aumenta o valor que a gente dá às coisas mesmo que o item em si não tenha mudado. É como se a gente pensasse, se essa oportunidade está disponível só por tempo limitado, é porque deve ser algo muito especial. E os vendedores adoram usar essa tática, né? Oferta por tempo limitado, últimas unidades, só hoje, tudo para criar um senso de urgência e nos levar a comprar por impulso. Exatamente. E a gente cai direitinho nessa armadilha. Afinal, ninguém gosta de perder uma boa oportunidade, né? É verdade. Mas Cialdini explica que essa arma da escassez pode ser usada de forma ainda mais sutil e poderosa, explorando o que ele chama de reatância psicológica. Que nome complicado. O que significa isso? Basicamente, a reatância psicológica é a nossa tendência a reagir com mais intensidade à perda de uma liberdade ou oportunidade do que a sua ausência inicial. Ou seja, se algo que antes estava disponível se torna restrito, a gente sente mais vontade de ter aquilo mesmo que antes nem dessemos muita importância. Exatamente, é como aquele ditado. Você só dá valor ao que perde. E a gente vê isso acontecer o tempo todo, né? Por exemplo, quando proíbem a venda de algum produto, de repente todo mundo quer comprar, mesmo que antes ninguém ligasse para ele. Ou quando um relacionamento termina, de repente a pessoa que terminou começa a dar mais valor para quem foi deixado. Interessante. Mas como isso se aplica à persuasão? Cialdini explica que os mestres da persuasão podem usar a reatância psicológica a seu favor, criando uma sensação de perda ou restrição para nos levar a desejar algo com mais intensidade. Por exemplo, um vendedor pode dizer que um determinado produto está em falta, mas que ele pode fazer um esforço para conseguir uma unidade para você, como se estivesse te fazendo um grande favor. Entendi. E aí a gente se sente especial, privilegiado e acaba comprando o produto mesmo que ele não seja tão essencial assim. Exatamente. E a gente nem percebe que está sendo manipulado. Por isso é tão importante conhecer essas armas da persuasão para podermos nos defender e tomar decisões mais conscientes. Afinal, ninguém quer ser um fantoche nas mãos de um mestre da manipulação, né? Com certeza. E Cialdini deixa claro que o objetivo do livro não é transformar as pessoas em manipuladores, mas sim em indivíduos mais conscientes e capazes de usar persuasão de forma ética e responsável. Concordo. A persuasão, quando usada para o bem, pode ser uma ferramenta poderosa para promover mudanças positivas no mundo. Mas quando usada para manipular e explorar os outros, as consequências podem ser desastrosas. É verdade. E cabe a cada um de nós usar esse conhecimento com sabedoria, saber identificar as táticas de persuasão, questioná-las
legitimidade da autoridade, avaliar o real valor das coisas e não se deixar levar pela pressão da escassez são habilidades essenciais para navegarmos nesse mundo cheio de influências. Mas e aí? Depois de conhecer as 6 armas da persuasão, você já se sente mais preparado para lidar com os mestres da manipulação. Com certeza. Agora eu já sei quais são as táticas que eles usam e posso me defender melhor. E o que você achou mais interessante em tudo isso? Teve alguma arma que te surpreendeu mais? Acho que a que mais me impactou foi a reatância psicológica. É incrível como a gente pode ser manipulado pelo medo de perder algo, mesmo que esse algo não seja tão importante assim. Eu também achei essa arma fascinante. E você que está nos ouvindo, o que achou? Qual arma te deixou mais impressionado? Conta pra gente nas redes sociais do Livrocast. E não se esqueça de continuar acompanhando o Livrocast para mais mergulhos profundos no mundo dos livros. No próximo episódio, a gente vai explorar outro livro incrível e cheio de insights. Até lá. E aí, pessoal? De volta para a reta final do nosso mergulho no mundo da persuasão com as armas da persuasão. Isso aí. Chegamos na parte em que a gente coloca a mão na massa e pensa, como aplicar tudo isso que a gente aprendeu, né? Porque de nada adianta a gente só conhecer as armas se não souber usar pro bem, né? Com certeza. Imagina só usar o poder da reciprocidade para, sei lá, conseguir um aumento no trabalho. Ou a prova social para convencer seus amigos a adotarem um estilo de vida mais sustentável. Ou a escassez para vender aquele seu produto inovador. As possibilidades são infinitas. Mas é importante lembrar que a persuasão ética é fundamental, né? A gente não quer usar essas armas para manipular ou enganar as pessoas. Claro que não. A ideia é usar o nosso conhecimento para influenciar de forma positiva, sempre respeitando os outros, buscando bem comum. Concordo plenamente. A persuasão pode ser uma ferramenta poderosa para promover mudanças positivas no mundo, seja na nossa vida pessoal, profissional ou social. E Cialdini nos dá várias dicas de como usar cada arma de forma ética e eficaz. Por exemplo, ele destaca a importância de sermos genuínos ao usar a reciprocidade, né? Não adianta dar um presente para alguém só para se sentir no direito de pedir algo em troca. O gesto precisa ser sincero, sem segundas intenções. E ao usar a prova social, é importante ter certeza de que os exemplos que você está usando são reais e relevantes. Não adianta inventar estatísticas ou usar casos isolados para tentar convencer alguém, né? Claro. E quando se trata de autoridade, Cialdini nos alerta para o perigo de seguirmos cegamente figuras de autoridade, mesmo que elas pareçam confiáveis. É importante questionar, pesquisar, formar nossa própria opinião. Exatamente. E escassez, então. Essa arma pode ser perigosa se for usada de forma irresponsável. É preciso ter cuidado para não criar uma falsa sensação de urgência ou manipular as pessoas com informações falsas. Com certeza. A ética precisa estar sempre em primeiro lugar. Isso. E aí, depois de conhecer todas essas armas da persuasão, o que você pretende fazer com esse conhecimento? Olha, eu pretendo usar esse conhecimento para me tornar uma comunicadora mais eficaz, mais persuasiva, seja na minha vida profissional ou pessoal. Mas, acima de tudo, quero usar esse conhecimento para me proteger da manipulação e para ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Que legal. Eu também quero usar esse conhecimento para o bem. Afinal, quem não quer ter o poder de influenciar as pessoas de forma positiva, né? Pois é. Mas, e você que está nos ouvindo? O que você vai fazer com esse conhecimento todo? Conta pra gente nas redes sociais do Livrocast. E não se esqueça de ler o livro As Armas da Persuasão, para se aprofundar ainda mais nesse tema fascinante. É uma leitura que vai te abrir os olhos para o mundo da influência social e te ajudar a entender melhor o comportamento humano. É isso aí. Bom, pessoal, com isso a gente encerra o nosso mergulho no mundo da persuasão. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada. Eu adorei. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. E fiquem ligados, porque em breve a gente volta com mais um episódio do Livrocast, explorando outro livro incrível e cheio de insights. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, tchau.